pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Lima, professor aqui do Estratégia Concursos. Estou passando com vocês aqui no nosso projeto 100 dicas para o concurso do INSS. Vamos acompanhar então nesse vídeo uma revisão sobre a parte de proposições, conceito importantíssimo aí para essa nossa prova. Veja só. O conceito de proposição é o seguinte. Proposição é todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem uma ideia de sentido completo e que, além disso, pode ser julgado como verdadeiro ou falso. A dica é que toda proposição tem que apresentar verbo. Como eu falo com vocês ao longo das nossas aulas, esse verbo pode aparecer até de forma implícita, mas toda proposição tem que apresentar verbo. Então, duas ideias básicas existem quando estamos diante de uma proposição. A sentença ela tem que me passar uma ideia de sentido completo, e aí quando eu falo sobre sentido completo, eu falo sobre conseguir criar significado para aquilo que está sendo apresentado, certo? Eu consigo fazer a leitura e a leitura flui de maneira completa, sem eu ter a sensação de que ficou faltando ali alguma informação, certo? Então, toda proposição ela tem que me passar essa ideia de sentido completo e tem que me dar possibilidade. Percebam sempre que a gente não fala sobre certeza de, a gente fala sobre ser possível que aquela sentença seja verdadeira ou falsa. Toda proposição tem que apresentar verbo, mesmo que de forma implícita. Então, temos aqui dois exemplos de proposições, lembrando que proposições poderão ser representadas tanto por letras maiúsculas quanto por letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, eu trouxe para vocês aqui dois exemplos de proposições. Acompanhe aí, olha, a primeira. Ricardo foi aprovado no concurso do INSS. Chamei essa sentença de sentença A, e é uma proposição porque atende aqui os dois requisitos, olha. Tem sentido completo, aí naquele ponto que eu chamei a atenção, né, a gente consegue criar significado para o que está sendo colocado. Ricardo foi aprovado no concurso do INSS. É uma mensagem que traz clareza, que fica completa, e é uma sentença que, naturalmente, ou é verdadeira ou é falsa. Lembre-se sempre que não são vocês que decidem na hora da prova se isso aqui é verdadeiro ou falso. Ou o enunciado vai trazer a informação sobre ser verdadeira ou falsa a sentença, ou o enunciado vai te dar possibilidade de concluir se essa sentença, por exemplo, é verdadeira ou falsa, porque fora isso, você traz apenas a certeza de que ou isso aqui é verdade ou é mentira, mas não sou eu que decido, ok? Mesma coisa no exemplo B, uma proposição, Ana namora André e Gabriela é professora. Vai perceber, né, que tem verbo, olha, tem o verbo namorar, tem o verbo ser, aqui tem o verbo também. Essa sentença que está aqui ela é formada por duas partes e, de qualquer maneira, é uma proposição. Por quê? Porque ela tem o básico, ela tem sentido completo, ou seja, eu fiz a leitura aqui e consegui criar significado, a leitura fluiu de maneira completa. Então, ela tem sentido completo e tem possibilidade de que isso aqui seja verdade ou de que isso aqui seja mentira? Com certeza. É possível que essa sentença que está aqui seja verdadeira ou é possível que ela seja falsa. Não sou eu que decido na hora da prova, mas é possível que ela seja verdadeira ou que ela seja falsa. Bom? Esse é o conceito básico, então, conceito de proposição. Mas a gente sabe que a banca do INSS, banca Sebrasp, curte muito cobrar ali alguns casos clássicos, e são de sentenças que não são proposições. Vamos revisar aqui nesse nosso vídeo de dicas, então acompanhe comigo. Olha, não serão proposições as sentenças imperativas, não serão proposições as sentenças interrogativas e não serão proposições as sentenças exclamativas. Esses três casos são os mais manjados dentre aqueles que aparecem em provas do Sebrasp de sentenças que não são proposições. Vale sempre reforçar que não são os únicos casos, tá bom? Mas para esse nosso vídeo aqui mais rapidinho de dicas, eu trouxe para vocês aquelas que são fundamentais. Frases imperativas não serão proposições. Por quê? Porque não vão nos dar possibilidade de julgamento. A sentença enquanto VOF. Frases imperativas vão ser aquelas que vão passar uma ideia de ordem, de conselho, de pedido. Para essas sentenças, não fará sentido tentarmos julgá-las como verdadeiras ou falsas, ok? Sentenças interrogativas também não, porque não faz sentido você tentar avaliar se um questionamento é verdadeiro ou falso. E sentenças exclamativas também não. Sentenças exclamativas, de maneira geral, passam uma ideia de uma sensação, um sentimento, né? Tentem externalizar ali de alguma maneira alguma sensação, e a gente não tem como julgar a sensação, né, de felicidade, de euforia, de alegria, de irritação que uma pessoa esteja tentando transmitir a partir de uma sentença, tá bom? Então, imperativas, exclamativas e interrogativas estão dentre os casos mais manjados, não são os únicos, mas estão dentre os casos mais manjados que pintam em provas aí e que não indicarão
não serão proposições. Tá? Trouxe para vocês aqui alguns exemplos, inclusive retirados de provas aí da Banca CESP e Sebrasp. Em Vila Velha, visite o Convento da Penha. Olha, esse verbo aqui está no imperativo, então não é uma proposição. Traga o relatório contábil para a reunião dessa sexta para subsidiar nossa decisão. Olha, traga o relatório, passou uma ideia de ordem, de conselho. Não faz sentido tentarmos avaliar como VOF, então não são proposições. Quem é o maior defensor de um Estado não intervencionista que permite que as leis de mercado sejam as únicas leis reguladoras da economia na sociedade? O presidente do Banco Central ou o ministro da Fazenda? É uma pergunta. Não faz sentido você avaliar se uma pergunta é verdadeira ou falsa, não é, portanto, proposição. Como não se indignar assistindo todos os dias a atos de violência fortuitos estampados em todos os meios de comunicação do Brasil e do mundo? Sentença interrogativa. Não tem como ser proposição. Que dia maravilhoso! Tá vendo aqui, ó? Ali, de alguma maneira, expressando um sentimento, uma sensação, uma reação a um determinado ato. Que dia maravilhoso! Não tem sentido você julgar se essa sentença é verdadeira ou falsa. E mais do que isso, essa aqui ainda tem um agravante de nem verbo ter, tá? Excelente local de trabalho também, olha, nem tem verbo, mas não é proposição também por ser exclamativo, tá? Vale lembrar, nesse vídeo nosso de dica aqui, que toda proposição tem que ter verbo, mas nem toda sentença que tem verbo tem que ser necessariamente proposição, tá? Porque, ó, aqui, por exemplo, ó, a gente tem o verbo, tá vendo? Ó? O verbo está inclusive no imperativo, né? Então, o verbo a gente tem, só que não é uma proposição. Então, toda proposição tem que ter verbo, mas nem toda sentença que tem verbo vai ser proposição. Muito bem, pegou aqui essas dicas quentes e rapidinhas. Vamos dar uma olhada como que isso já pintou em prova da Banca Sebrasp? Veja só, prova do ano de 2022. Concurso da Petrobras, dizendo que a frase "saia daqui" é uma proposição simples. Ora, como que essa sentença que está aqui poderá ser classificada como uma proposição simples se para início de conversa nem proposição ela é, não? E aquela sentença que está ali, ela tem 2 pontos para que você invalidasse ela como possibilidade de proposição. O verbo que está no imperativo, né, passando uma ideia de ordem, conselho, seja lá o que for, saia daqui. Então a gente tem o verbo no imperativo e a gente tem ainda o uso da exclamação. Então eu tenho aqui uma justificativa dupla, né, para garantir que não tem como ser nem proposição, que dirá classificá-la ainda como uma proposição simples. Já para início de conversa, não é proposição, por ser uma sentença em que eu fiz uso do verbo no imperativo e por ser também uma sentença exclamativa. Então, como um item de prova, como vai ser da prova de vocês aí do INSS, um item de prova errado, tá bom? A proposição, a sentença, a frase é uma proposição simples? Errado. A frase não é uma proposição, tá bom? E trouxe para vocês também uma questãozinha, uma das 6. Veja aí. Esse vídeo aqui, ó, de dica rapidinho. Eu trouxe para vocês aqui uma questão que pintou na prova do INSS 2016. E como eu sempre brinco com vocês, não, mas uma dessa não vai cair na minha prova. Isso é o que eu ouvia lá, da galera que estava se preparando para o concurso de 2016 e caiu, tá bom? Então por isso que a gente tem que olhar isso aqui com muita atenção e com muito carinho, porque a Banca Sebrasp cobra muitas ainda, né? Mas foi o concurso de 2016, não está ultrapassado isso aí no perfil da banca? Não, tanto que eu trouxe uma questão de 2022, tá bom? Isso é sempre tendência. Se vai pintar alguma questão sobre o que a gente está vendo aqui nessa dica na prova do INSS, só saberemos lá no final de novembro, mas é fato que, estatisticamente, eu posso te garantir que é dos temas preferidos da banca. Cobrar o conceito e tratar dos 3 casos mais manjados que não são proposições. Vamos dar uma olhada, então, se essa que está aqui pintasse na sua prova do INSS, você acertaria? Se liga aí, ó. A sentença, Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do senhor Carlos. É uma proposição composta que pode ser escrita na forma P, chapeuzinho, Q. Só para lembrar, esse chapeuzinho aqui é o símbolo do conectivo E. Você vai reparar que nós aqui até temos um E, só que o conectivo E ele vem para conectar proposições. E se liga, Bruna, acesse a internet, verifique a data. Ora, são verbos no imperativo, estão passando ideia de ordem, de conselho. Essas sentenças elas estão no imperativo, elas não são proposições, logo não faz sentido tratar este E como um conector lógico. Um conector lógico conecta proposições lógicas. Essas sentenças aqui elas nem são proposições. E além disso, você teria que perceber também que nós temos ali uma sentença exclamativa, né? Então, de novo, vocês aqui, para acertarem mesmo, vocês teriam que ter dito para mim que não é proposição por 2 motivos. Porque nós temos 2 verbos ali no imperativo e também porque a sentença ela é exclamativa. Bom, então gabarito para essa que está aqui acabou sendo a letra E. E com isso eu fecho com vocês aqui, então, essa nossa dica. Lembrando, pessoal, que
Existem outros casos, né? Sentenças abertas, paradoxos também não são proposições, mas não são temas que eu vou tratar com vocês aqui nesse nosso projeto. Tá bom? Um forte abraço, tudo de bom para vocês e até a próxima. Valeu!